Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que você está? Se você tem visto os últimos vídeos, você viu que eu fiz alguns vídeos sobre o vestibular da FATEC, sobre o manual do candidato, como que funciona, gabarito de classificação, e eu vi que algumas dúvidas ficaram ainda no ar, né, lendo os comentários. Então, o que que eu fiz? Eu compilei 4 dúvidas, né, que até você pode acabar tendo, sobre essa parte da FATEC, né, principalmente no que tange a convocação, né, matrícula, e vou compilar nesse vídeo. Então já fica aqui comigo, quem sabe eu não consigo já resolver sua dúvida, né? Então vamos lá. A primeira dúvida é sobre o local exato que você tem que fazer a matrícula. Eu estou com o site do vestibular FATEC aberto aqui. Geralmente o pessoal acha que a matrícula você tem que fazer aqui na área do candidato. Só que a área do candidato, na verdade, ele só vai te mostrar a situação da sua inscrição no vestibular, tá? Então, a inscrição do vestibular é diferente da matrícula na FATEC, tá? São duas coisas diferentes. Então, qual que é o caminho que você tem que fazer? Você vai vir aqui no Manual do Candidato, você vai abrir o PDF. Na página 17, vai ter lá, procedimento e documentos para requerimento de matrícula, tá? Então, vou dar um zoom aqui. Ó, você vai ver que já nessa página ele tem um link, que é o link do sistema de matrícula remota. Clicando aqui, pronto. Essa é a interface. Então você vai acessar com seu CPF, data de nascimento, e aqui você já consegue ver, por exemplo, sua classificação, se você foi convocado, e se você fez a matrícula aqui. Qual que é a situação dela, se ela foi aprovada, reprovada, se tem um documento pendente. Então, esse é o sistema de matrícula remota. Beleza? Então, essa é a solução para a primeira dúvida. Agora vamos para a segunda. Vou voltar aqui. Bom, a segunda dúvida é sobre suplente. Quando você abre a classificação geral, você vê lá que tem a classificação, vai ter lá foi convocado. Aí, dependendo do número de vagas que o curso abriu, do que você se inscreveu, vai aparecer lá, suplente, né? Suplente lá, assim, depois da 40ª classificação. Suplente é lista de espera. Então, as FATECs, elas convocam até a classificação referente à quantidade de vagas que foram abertas, e os suplentes, eles vão aguardar as desistências, liberações de vagas que possam acontecer. Então, por exemplo, se você ficou em 45º, né, na classificação 45, e aí a FATEC abriu 40 vagas. Então, eles vão chamar os 40 primeiros agora na primeira chamada, vai ocorrer lá a etapa de análise de documento, né, tudo mais, blá, 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 blá. Aí vamos supor que liberou 5 vagas nessa primeira chamada. O que vai acontecer? Na segunda chamada, que isso daqui vai estar no calendário também, as prévias de datas para convocações, né, divulgação e tudo mais, eles vão chamar os próximos 5 da listagem. Então vão chamar o 41 até o 45. Que aí nessa situação de exemplo, esse candidato já estaria sendo convocado para a segunda chamada, para fazer a matrícula, tá? Então, é basicamente isso. Suplente é lista de espera. Eu vi que teve algumas dúvidas, por exemplo, eu fiquei na posição 100, 120, será que ainda tem chance? Ó, eu vou dar uma opinião minha, eu, Felipe, eu acho difícil, sinceramente. Porque o que acontece? Vamos supor que uma FATEC abriu 40 vagas. Então, enquanto não completarem as vagas, as FATECs vão estar convocando. Então vai lá, vai chamar o 41, 42, por experiência própria, eu já vi às vezes acontecer, né, porque isso depende muito de FATEC, concorrência, curso. Às vezes pode chegar ali em 50, classificação 60. Chegar numa classificação muito distante é muito difícil. Né? De qualquer forma, eu recomendo ficar em contato com a FATEC que você se inscreveu, ficar atento com o calendário, porque vai saber se às vezes uma situação atípica chamado até essa classificação, você também já tem que estar pronto, entendeu?
Então, a minha sugestão é, fique em contato com a FATEC e veja o calendário, qualquer lista de convocação que possa surgir aí. Beleza? Bom, a próxima dúvida é sobre segunda opção de curso. Segunda opção de curso é como se fosse uma carta na manga. No momento que você está se inscrevendo, você seleciona lá, por exemplo, a primeira opção de curso, que seria o curso prioritário, né? Aquele que você quer cursar, naquela FATEC que você tem preferência, que às vezes é mais perto da sua casa. A segunda opção é, às vezes, uma FATEC que também seja próxima, ou às vezes a mesma FATEC, só que um curso diferente, né? E aí o que acontece? Às vezes, dependendo da demanda do curso, da concorrência, você pode acabar sendo convocado na segunda opção, e na primeira opção você ainda está esperando a convocação chegar. E aí o que acontece? Nesses casos, eu sugiro você entrar em contato com a FATEC que você se inscreveu para ter esclarecimentos. De, por exemplo, olha, fui convocado na segunda chamada, na segunda opção, na segunda opção, e ainda não fui convocado na primeira, estou em lista de espera. Se eu fizer a matrícula na segunda opção, eu consigo fazer a matrícula na primeira? Então, isso é uma dúvida que você pode tirar lá na FATEC, tá? Para não correr o risco, vai saber. Às vezes você acaba se matriculando no curso de segunda opção, passa um tempo, você é chamado de primeira opção e não consegue fazer. Entendeu? Então, acho bom você dar uma ligada lá na FATEC, tirar essa dúvida, ver se pode. Porque, às vezes, se puder, você já garante, né? Já tem um pezinho dentro da FATEC e depois você migra. Entendeu? Mas aí só a FATEC vai conseguir te dizer se isso pode ou não. Certo? Então, esse é tirando a dúvida do terceiro item, tá? A quarta dúvida é sobre você foi chamado simultaneamente em outra faculdade. Aí o que acontece? A FATEC é uma faculdade pública. Se você for convocado também para fazer matrícula numa outra faculdade pública, você tem que optar. Ou você vai fazer FATEC ou você vai fazer outra faculdade. Tem uma lei, que é a Lei 2089, de 2009, que fala que é proibido uma mesma pessoa estar em duas vagas de faculdades públicas. Então, você tem que acabar optando. Ou você faz uma ou você faz outra. Agora, por exemplo, estou fazendo a matrícula aqui da FATEC, num curso da manhã, por exemplo. E aí, ao mesmo tempo, fui convocado para fazer a matrícula numa faculdade particular, num curso que eu escolhi à noite. Você consegue. Você consegue fazer a matrícula na FATEC de manhã e fazer essa faculdade particular à noite. É claro, tem gente que consegue. Eu, particularmente, não sei se eu daria conta de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Que por mais que sejam em períodos diferentes, em questão de horário, é possível, é muito puxado. Se você dá conta de fazer essas duas faculdades, beleza, vai em frente e sim, não tem problema nenhum, você consegue fazer, beleza? Mas é isso. A proibição é a questão de você fazer em duas faculdades públicas, entendeu? Então aí você tem que escolher. E aí um adendo, por exemplo, às vezes fica assim, e se eu trancar, por exemplo, a faculdade que eu estou fazendo pública e fazer FATEC, ou o inverso? Aí não consegue também, porque você tem que lembrar que, assim, se é proibido você ocupar duas vagas, consequentemente você tem vínculo com aquela faculdade. O trancamento é como se fosse uma pausa no semestre, você ainda está vinculado à faculdade, entendeu? Você não deixa de ser aluno dela por fazer trancamento, entendeu? Então, no caso, se você já está numa faculdade pública e quer fazer FATEC, você primeiro tem que cancelar aquele outro vínculo e depois fazer FATEC, entendeu? Nessa situação, para que não fique irregular também, certo? Bom, é isso o vídeo, um vídeo curtinho, rapidinho. Eu acredito que deu para falar ali, explicar de maneira sucinta, né, sobre essas dúvidas aí. Espero que eu possa ter solucionado essa dúvida. Se ficou alguma dúvida ainda na cabeça, que eu não solucionei nesse vídeo, ou se ainda ficou alguma coisa nebulosa, deixa nos comentários aqui.
Quem sabe a gente já não junta dúvidas de outras pessoas e aí eu faço um outro vídeo explicando também. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar num vídeo, melhor. Bom, então é isso. Agradeço por me acompanhar em mais esse vídeo, pela paciência de me ouvir e desejo uma ótima semana para você.